Oi, Reinaldo, já te convidei aí. Olá, Oi, tudo bom, Reinaldo? Estava aqui dando tudo um. jóia. Muito obrigada por ter aceito o meu convite. Muito bom te ter aqui, né? A gente já conversou um pouquinho, né? Trocou algumas mensagens aí. Eu trabalho com 50 a mais, com a maturidade, e trago Perfeito. temas nesse sentido, né? Coisas mais motivacionais, cuidados, enfim. E a gente vai envelhecendo, né, Reinaldo? Não tem jeito, né? Tudo vai Todo envelhecendo, o mundo. corpo, a visão, a audição e inclusive a voz, né? Eu vou pedir que tu te apresente, então. Já fiz uma prévia aqui, né? Tu é um fonoaudiólogo especialista em voz madura, né? Sim, sou E especialista em voz, de forma certo, geral, tá. e essa especialização ela foi feita num instituto que é um dos principais no Brasil, né? Eu tenho até uma certa soberba disso, mas na verdade não é uma soberba, é uma escolha que eu fiz, que era Claro. o Centro de Estudo da Voz, lá de São Paulo, com a doutora Mara Belal. E sou fonoaudiólogo há 28 anos. Eu trabalho com voz falada e voz cantada. Também sou Certo. professor universitário da graduação em fonoaudiologia da Veiga de Almeida e sou professor universitário há 26 anos também. E tenho 54 anos. Quer dizer, então estou nessa faixa Tá na etária turma. em que estou aqui, estou junto com todo mundo. Né? Sim. E a voz no envelhecimento, né, ela é uma preocupação natural das pessoas. Que acontece com essa voz? A gente também envelhece na voz. E não é a partir dos 50, por incrível que pareça. A gente começa a Ah, envelhecer a é? partir dos 20. A partir dos 20. Porque até os 20 anos, as nossas cartilagens, né, a laringe, ele é uma estrutura muscular esquelética que tem muita cartilagem. E as cartilagens começam a endurecer a partir dos 20 anos, tanto em Sim. homens quanto mulheres. O impacto desse envelhecimento só vai se dar talvez um pouco mais presente quando a gente está mais a partir de 50, 40, 50 anos. Ou seja, a voz vai envelhecendo um pouquinho antes. E por que a gente não percebe? Pensando no envelhecimento da voz. Porque isso é um processo natural, é um processo que vai acontecendo aos poucos, que é diferente de quando a gente tem um problema na voz mais velho, quando tem algum problema neurológico. Então, se a gente tiver alguma alteração neurológica, o impacto dessa voz vai ser maior. E aí Certo. as percepções são diferentes também. Mas, de Claro. verdade, assim, falar sobre isso e atuar nisso me chama a atenção e me encanta, porque ao fazer isso, eu consigo conversar com as pessoas que é possível fazer uma manutenção da voz o mais bela possível, para que você tenha uma voz eficiente na sua vida. Né? Uhum. O que acontece de impacto imediato social é quando você se aposenta, você é uma pessoa que de repente está falando, se aposenta. Quando consegue se aposentar nesse país atualmente, né? Mas quando você É. consegue se aposentar, o nível de fala seu já cai. E aí é como eu pensasse na fisiologia do exercício. Se eu paro de fazer um determinado exercício, o que vai acontecer com os meus músculos? Eles vão perder eficiência. E essa eficiência pode chegar numa coisa mais flácida, e aí, se eu penso em músculo de braço, de perna, vai fazer Uhum. com que a minha locomoção fique pior. Se eu pensar isso na voz, se eu falo menos a partir de determinada idade, e eu sempre falei, se eu começo a falar menos, a minha voz também vai ter o impacto Vai disso. Ela vai perdendo. ficar mais molenga, ela vai ficar menos precisa, a minha respiração também vai ficar menos eficiente. E aí a gente tem um mundo de conversas aqui. Por exemplo, Uhum. homens e mulheres que de repente são mais ativos fisicamente, fazem algum tipo de caminhada, ou frequentam academia, sei lá, ou caminhada, vamos pegar a Sim. caminhada, caminham todos os dias. Essa pessoa tem a possibilidade de ter um impacto muito menor do envelhecimento da voz do que aquela outra, que nem isso faz. Né? Fica sentada, vendo televisão, fazendo coisas burocráticas sem se mexer. Então, se mexer Uhum. faz parte de prevenção, por exemplo. Uhum. Né? E Então, a gente tem aí tem diferença, Reinaldo, do homem para a mulher? para mulheres e homens.
Isso. Sim, tem. Na verdade, assim, tem um impacto. O primeiro impacto que a gente sente, tanto as mulheres quanto homens, é naquela fase em que, nas mulheres é mais evidente, quando entra na menopausa. O que é entrar na menopausa? Entrar na menopausa é ter menos hormônios no corpo. Então, você tem uma queda de hormônios femininos. Uhum. E isso faz com que a pele fique mais ressecada. Você fique, não só a pele, mas as suas estruturas, né? Então, tudo que demanda uma lubrificação vai ficar mais seco. E isso, as pregas vocais também ficam. Então, os nossos Uhum. tecidos fazem como se fosse um murchar. E aí o que acontece com a voz da mulher? Ela fica mais agravada, ou seja, a frequência fundamental, que a gente chama, que são as frequências das vozes, em homens adultos, vai de 80 a 150 Hz. É um linguajar técnico, mas eu acho que isso vai dar para entender. Importante. Mulheres Uhum. vai de 150 a 250 Hz. As mulheres, quando entram na menopausa, elas podem ter um decréscimo desse agudo. Então, mulheres que tinham lá 230 vão para 215, começam a falar mais grave. E homens, por sua vez, começam a ficar mais agudos. Ou seja, eles começam a fazer a voz ficar mais aguda. Isso, assim, é um fenômeno que se percebe, mas depois equilibra. As pessoas têm um meio termo. Mas quem são Sim. essas pessoas? Essas que fizeram a atividade física durante a vida, se preocuparam com a alimentação, não fumaram ou fumaram um pouco, enfim. É, fumar nunca é legal, mas enfim, tem Não. pessoas que escolhem esse caminho. Então, o fumo vai ter, a qualidade de vida, na verdade, vai ter um Uhum. impacto lá na frente. Né? Então, a gente vai ter melhor voz, melhor saúde respiratória, melhor saúde de comunicação, se tivermos tido um caminhar até aqui de forma mais planejada e mais organizada para se promover saúde. Então, acho que Sim. a primeira coisa que a gente tem que pensar é isso. Mas como pensar isso agora, com mais de 50, que é o teu público? Será que Uhum. poxa, eu nunca pensei nisso, e agora, meu Deus, o que será de mim? Perdi o tempo? Não, Gente, né? não, então, assim, não fica apavorado, porque, na verdade, a fonoaudiologia, a especialização em voz, a gente faz vários estudos sobre esse tipo de situação. E nada mais é, de forma simplista falando, do que entrar num condicionamento físico. Começar a pensar nisso, pensar a voz como um elemento que precisa de exercício físico, precisa de manutenção, precisa de conhecimento. Se você pensar um pouquinho, não é difícil a gente ver nas cidades aqueles programas de melhor idade, né, que se Isso. reúnem pessoas que já estão aposentadas, vão no shopping cantar, fazer exercícios de alongamento. Aqui no Rio de Janeiro, em Vila Isabel, tem um projeto há mais de 10 anos, que é saúde, da Viviane Marques, que é uma amiga minha, que coordena isso há mais de 10 anos. Eu acho que é Sim. melhor idade saudável, alguma coisa assim. Lá eles fazem um monte de atividades, inclusive cantar. Então, cantar Bacana. faz a voz ficar jovem, gente. Que De repente você bom. fala, não sou afinado. Quem disse? Cantar é sensacional. Cantar é muito bom. E faz com que você faça as modulações e preserve a sua voz. E se a tua voz estiver envelhecida, ela vai ficar jovial. É como se fosse, bem mal comparando, é como se você colocasse um botox ali. Né? Existe até aplicação de botox para outras situações na laringe, tá? Mas não é essa Uhum. que eu estou falando, não. É Sim. figurativamente, uma figura de linguagem. É como se você tivesse dado um rejuvenescimento. É possível fazer isso. Desde que você conheça. Por isso que a gente vê cantores de idade já bem elevada e que, claro, Uhum. tem uma modificação, né? Se tu pegar um, um tempo anterior desse cantor, tu percebe que a voz mudou, mas ele continua melodioso, continua com uma voz agradável, Uhum. isso em Sim, sim, função a gente pode do pegar um treino do exemplo. canto, né? Isso. Exemplo agora, né, do Gilberto Gil. Gilberto Gil fez 80 anos. Tem Uhum. um especial dele que está na. Gente, eu não ganho nada com isso, pelo amor de Deus, mas enfim. Mas que está no Amazon, no Amazon Prime. É um especial dos 79 anos, quando eles planejaram fazer a turnê que estão fazendo na Europa, os 80 anos do Gil. Uhum. O Gil, ele, durante esse especial, né, esse documentário,
tem um momento que ele fala assim, não, essa música eu cantava numa altura, mas eu precisei diminuir a altura. Por que diminuir a altura? Porque o Gil teve um problema de saúde muito sério também, né? Então, essa estrutura dele ficou um pouco reduzida. Mas isso não impediu ele se recuperar. Ele se recuperou por quê? Porque ele era um atleta da voz. Né? Ele era um Sim. cara que sempre treinou voz. Então, os cantores, eles são os bons exemplos disso. E nós temos muito. Caetano Veloso. Vamos pegar esse pessoal da década de 60. A gente vai ter Caetano Veloso, Gal Costa, Maria Bethânia. O que é a Maria Bethânia cantando? Né? Então, a gente vai ter o próprio Gil, a Baby do Brasil, com as suas Sim. condições, vozes sensacionais, que vozes jovens. É claro que ela não vai ser aquela voz das pessoas quando elas tinham 20, 30 anos, Claro. mas são vozes mais maduras. E por isso mesmo são lindas. Mas por que são Claro. lindas? Porque eles treinam, Uhum. eles cantam todos os dias. Então, cantar é um dos exercícios melhores para isso. Né? Aqui Ah, no consultório, eu estou falando aqui do meu consultório no Núcleo Ateliê Arte sim. da Voz. Aqui meu público é cantor, né? Então, assim, uma grande parte deles. Então, eu pego cantores de samba, que é uma das facetas do canto que mais chega para mim, e eu tenho muitos cantores da velha guarda. Aí, se você pensar em samba, por exemplo, samba é uma arte de contato. Ou seja, o cantor está muito ligado, perto do seu público. Às Sim. vezes ele nem tem microfone. Chama-se hoje isso de samba acústico. Quando você não tem microfone, está cantando com as pessoas ao ar livre. Não é a melhor tática para isso, mas enfim, é uma tática. Essas pessoas da Sim. velha guarda começam a procurar fonoaudiologia porque elas entenderam que como estava não ia durar muito mais. E aí vieram procurar a mim, os meus colegas, para que pudesse reequilibrar esses músculos. Para que a realidade daquele músculo que está com a idade do músculo, 60, 70 anos, tenha função boa e seja bom de ouvir. Né? Voz tem muito aspecto cultural. Que é isso? Vozes aqui no Brasil. O brasileiro, de forma geral, culturalmente falando, não gosta de vozes muito agudas. Vozes agudas irritam, mas vozes muito graves também. Então, na nossa cultura, essa voz ela tem que estar no meio termo, é uma coisa meso, né? Para ser agradável, Uhum. você querer escutar. Seja ela falada, seja ela cantada. Se eu pego os orientais, eles vão gostar mais do agudo. Então, você vai ter os cantores do Japão, China e aqueles países ali, Sim. os mais populares são os mais agudos. Então, voz é Uhum. isso. Voz é emoção e voz é cultura. Uhum. Uhum. Então, tudo o que é o estereótipo da voz do idoso? Ou da pessoa com mais de 50 ou de mais de 60? É aquela voz que é trêmula, meu Deus, ó aqui meu netinho, né? E Puro a gente está longe disso. estereótipo hoje, né? Puro estereótipo. Puro estereótipo. É digno das comédias dos anos 70, 80. Né? Que isso não é a realidade mais. Quem vai ter Sim. voz tremida, possivelmente está com algum tipo de problema neurológico. Ou então está fraco. Se estiver Uhum. fraco, fonoaudiologia ajuda. Se tiver com um problema neurológico, fonoaudiologia ajuda. Porque a arte da fonoaudiologia é a comunicação. E essa comunicação é em todos os níveis, seja falado ou cantado. Eu Sim. estou puxando o canto porque é uma ferramenta interessante. Para que a gente Uhum. possa estar na modalidade numa forma poética até. E funcional. Acho que a palavra é essa. Funcional. Uhum. E não Verdade. trêmula, não com estereótipo, com bobagens que a gente acreditou Uhum. quando era mais jovem, que seria o nosso resultado. Está longe disso. Mais uma vez, pega Gilberto Gil, pega Caetano Veloso, pega esses falantes, né, que estão aí, mostrando E pra olha a gente que, potência, né? apesar da idade, tá tudo aí. Fernanda Montenegro, gente. E Fernanda Montenegro, se não me engano, é fumante. Então, assim, até Fernanda Montenegro, ela tem eficiência. E ela já tem, se não me Uhum. engano, 90 anos. Né? Então, a nossa longevidade está cada vez indo mais longe. E Muito. é isso que preocupa os governos, né? Porque antes a gente morria, aposentava, morria. Agora a gente aposenta e Morria fica. cedo. Né? Então, Uhum. o governo quer ser, opa, peraí, você está podendo Por viver isso que não mais, vamos trabalhar aposenta mais. mais, né? Porque não aposenta mais, porque não tem estado que consiga suportar.
Mas, enfim, é, isso é outra história, né? É outra história, é outra Mas é história. isso. Mas que tem a ver com isso, né? Porque se a gente pensar nisso, a gente vai viver mais, vai viver com qualidade. Acho que esse é o grande barato, viver com qualidade, viver com a emoção da sua voz. Não, e o importante, dizer, assim, do que tu tá... Desculpa, Ronaldo, mas assim, Reinaldo, desculpa. Importante do que tu tá trazendo é que assim, ó, cheguei nos 50, eu tô com 59, né? Eu trabalho mais 50, mas eu já tô quase no mais 60. E... Eu também. E o importante é assim, quando a gente está nessa idade, passou de 50, 60, e se dá conta que a voz tem essa dificuldade, que é uma dificuldade que acontece, né? Tá aí. E a gente não fez nada, então é possível sim, né, fazer um trabalho mas o que eu trabalho muito também é essas informações que há muito pouco tempo atrás as pessoas não tinham. Por exemplo, tu mencionou que a gente começa a perder a potência, o volume da voz, a ter a diferenciação na voz a partir dos 20 anos, né? E nunca existiu essa preocupação com a voz quando mais jovem, 20, 30 anos. Então, toda essa expectativa de vida maior, né, vamos chegar a 100 com muita tranquilidade aí, também traz essa informação para os mais jovens, né, que comecem a se trabalhar mais cedo, para não precisar ter esse trabalho dobrado lá quando chegar nos 50, 60, né? Sim. Isso é interessante pensar dessa forma. Porque é tudo prevenção, né? O nosso sistema único de saúde, seja ele público ou privado, a ideia dele é promoção de saúde. Saúde não é o diferencial de não estar doente. Não se trata mais disso desde 1990. Então, a perspectiva é que a gente, ao promover saúde, a gente promove informações para que as pessoas possam ter uma alimentação boa, para que elas possam ter diversão, um bom trabalho, diversão e arte, né? Eu acho que é isso. O SUS fala sobre isso, no meu ponto de vista. O que a normativa do Sistema Único fala é diversão e arte para qualquer parte, porque isso vai dar saúde. Um trabalho digno, um lugar digno de morar, uma alimentação bacana, isso vai promover saúde, e aí você não vai ficar doente. A gente não pode encarar mais, eu acho que não tem mais espaço para isso na nossa contemporaneidade, que estar com mais de 50 significa que eu estou acabado. Isso talvez funcionasse na década de 70 e 80, quando os meus pais lá, que tinham talvez a minha idade ou um pouco mais velhos, já eram senhores assim, senhorizinhos. Né? E quando eu me deparo com a idade deles agora, olhando, eu falei, meu Deus, eu não me vejo assim. Eu não me vejo nesse lugar. Porque meu pai se aposentou com 42 anos. Eu tenho na família também pessoas que se aposentaram muito jovens, assim. Viveram mais tempo do que trabalharam. Assim. Porque era normal que naquela época, que era uma época de transição pós-guerra, que você morresse. Sim. Você ia morrer. Claro. E você não morreu. E você não morreu. E aí, quando você não morre, começam a surgir as doenças que não existiam. Então, vai ser o Alzheimer, o Parkinson, né? Isso é preocupante. Até porque os estudos dessas doenças são muito recentes, né? Eu estava lendo uma reportagem aqui, a ressonância magnética é agora de 1980, uma coisa assim. Então, são coisas que para a longevidade é um absurdo, porque não era estudado, né? Não se tinha dados. Não se chegava lá, Esther. Não chegava lá, exato. Não dava tempo de ter Alzheimer, não dava tempo de ter Parkinson. Não dava. E quando isso acontecia, as pessoas não sabiam o que era. Era assim, ficou velhinho, tal, papapá, não trabalha enorme. E não se sabia. E com a longevidade, com as tecnologias disruptivas que nos invadem o tempo inteiro, então as informações, quem procura hoje os serviços de saúde, como o meu, ele já chega aqui sabendo de um monte de coisa. Ele já fez pesquisa para saber o que é, o que eu sou, deixou de ser. Então, ele já chega com informação e aí muda totalmente a perspectiva do usuário e do terapeuta.
Claro. Você deixa de ser o cara biomédico que você faz para o outro, né? Ah, eu vou prescrever coisas para você. Não. Uhum. Se a gente continuar nesse pé, achando que é assim, a gente vai morrer de fome. Porque a pessoa que nos procura, ela não quer mais isso, ela quer fazer com, ela quer participar da decisão. E essa decisão vocal é uma decisão muito íntima também. Né? Quando chega aqui, quando é que a pessoa chega, bate na minha porta e diz, preciso da sua ajuda? Não Uhum. é imediatamente. Porque a voz, ela está sempre lá, né? A gente acorda e Sim. fala, ok, Uhum. levanta e fala, né? É meio Lázaro, né? Levanta-te e anda. E se levanta e fala. Até que um dia que você levanta, a tua voz não acompanha. Isso é um impacto É. emocional monstro. É. Ficar rouco, assim, para mim, que sou profissional da voz, né? E trabalho com isso o dia inteiro, meu maior pânico é ficar rouco. Porque se eu ficar rouco, já era, a minha função cai. E quando cai, o meu trabalho não fica tão legal. Então, a coisa da Covid, por exemplo, quanto isso assustou todo mundo e os profissionais da voz. E a gente que está aqui na ponta. Então, logo em 2020, quando começa esse fenômeno Covid, que mata milhões de pessoas, o meu consultório ficou fechado 3 meses até se regulamentar telefonoaudiologia. Olha que louco. Né? Telesaúde é uma coisa que está regulamentada ou está se discutindo desde a década de 60, no mundo inteiro, Sim. pelo menos. E no Brasil era uma discussão assim, vamos fazer isso em algum momento. Precisou uma pandemia para que isso fosse regulamentado. E aí a gente vai para as teles, para as disruptivas, para esses canais que a gente está usando. Sim. Isso muda tudo, toda a parte de comunicação no primeiro momento. E quando a gente volta para o consultório, eu voltei 3 meses, 4 meses depois de ter fechado tudo, era assustador o quanto as pessoas que eu comecei a receber, que eram pós-Covid, o quanto elas estavam Uhum. fracas. E aí, independente da idade, né, todo mundo ficou com problema respiratório, problema articulatório, e esse público precisou da gente, para a gente construir com eles, e não para eles. Uhum. Porque a decisão É. sempre é uma decisão conjunta, não é mais só do terapeuta. O terapeuta não tem esse sangue. Como tu diz, né? A gente chega hoje num médico, eu agora fiz toda uma revisão preventiva, né? Exames preventivos. A gente já abre o exame, já vai para o Google, já tenta adivinhar alguma coisa, e quando a gente chega de volta no médico, a gente já fica olhando para o médico para ver se ele vem naquela linha da pesquisa que a gente fez, né? Então, aí tu deve encontrar muito isso também, né? Tem dois lados da moeda isso, né? Tem a coisa do Claro, o claro Dr. que tem. Google. Dr. Google, às vezes, é complicado, né? Muito, O que muito. mais Isso me aí eu não tô, impactou. eu nem tô, eu não tô mencionando isso como uma coisa boa. Como uma coisa que virou prática, né? Mas não uma coisa boa. Não, mas tem um lado bom, Esther. O lado bom é que a pessoa está mais informada. Ok, isso é muito bom. Sim, Porque ela já sabe do serviço, ela sabe o que vai acontecer, mais ou menos, ela já vem com algumas informações que são muito interessantes. É muito legal, às vezes, como eu trabalho muito com uma plataforma que é eletrônica para marcações e tal. Então, lá, quando a pessoa entra no meu perfil, ela sabe um monte de coisa de currículo, enfim. E ela, quando entra em contato comigo, ela já traz algumas informações do tipo, eu estou com sulco. O sulco é assim, assado, e faz a minha voz ser assim. É uma sim, alteração estrutural mínima. E, nossa, que legal. Até que ponto isso faz sentido para a pessoa, né? sim. Talvez faça sentido no seguinte aspecto. Eu tenho uma alteração que faz a minha voz ficar soprosa. Ok, isso o sulco faz. Ou eu fico rouco, Uhum. porque tem um cistozinho. E esses nomes, né? Cisto, nódulo, sulco, pólipo, são apavorantes para as pessoas. É. Né? Se um otorrino fala assim, eu rio um pouquinho internamente, porque, por exemplo, quando chega uma pessoa com muita idade ou pouca idade, enfim, mas chega assim, estou com uma fenda, Reinaldo, minha vida acabou. Eu falei, não, não acabou. Fenda é só um desequilíbrio postural. É Sim. fácil tratar a fenda, né? Mas a pessoa Uhum. se assusta com os nomes e não pergunta. E aí é que tá. Eles têm muito Google, mas na hora do vamos ver, assim, do olho no olho, as pessoas não perguntam necessariamente a dúvida. E aí aquela dúvida vira um fantasma. Ah, tô com Uhum. nódulo. Tá bom. Nódulos são lesões mais femininas do que masculinas.
porque a laringe feminina é diferente da masculina. A laringe masculina é maior, por isso que a gente tem uma frequência mais grave. A feminina é menor, por isso que a frequência, o tom da voz é mais agudo. E tem uma coisa de formação também. Então, mulheres têm mais possibilidade de fazer nódulos do que homens. Homens têm possibilidade de fazer pólipos. Não que um não possa fazer um do outro, tá? Mas normalmente é isso. A palavra nódulo é assustadora, porque a pessoa associa isso a câncer. Estou É com câncer. algo que é a mais em mim, né? Aí é o susto. Uhum. Né? É, A só Cíntia, que a não é Cíntia tanto. pergunta. Não, tem uma pergunta aqui, né? Como mensurar o impacto do estresse na nossa voz? Eu acho Como que se o mede o estresse? estresse. É, Nossa, Cíntia. Então, eu não sei onde você mora, enfim, eu moro no Rio de Janeiro, é uma cidade grande, não como São Paulo, por exemplo, mas ambas são metrópoles, e a gente vive como se não houvesse tempo. Então você vive no acúmulo e na possibilidade de ter angústias, e essas angústias podem te levar a vários lugares, inclusive a estresse. Então, a voz estressada pode ter vários marcadores. Pode ser uma voz que pode ser mais agravada, quando se tem raiva de alguma coisa. Ou ela pode ser mais agudizada, porque, na verdade, eu quero ser escutado. Ela pode ser estrangulada. A voz assim, eu vou... Né? Eu posso simular várias vozes aqui. Que vão, na verdade, traduzir o teu estado de espírito. Porque estado de espírito não é uma coisa tão assim, holística, não. Estado de espírito voz é emoção. A minha voz modifica com as minhas emoções. Se eu estiver triste, não necessariamente a Esther, que a gente está conversando agora, ela vai perceber que eu esteja triste. Mas quem convive comigo vai perceber o que aconteceu com você, Reinaldo, porque você está triste. Se eu estiver estressado, a mesma coisa. Se eu estiver aborrecido, vai ser a mesma coisa. Porque dentro de uma relação de trabalho ou de entrevista como essa, não está necessariamente aparecendo no meu estado de espírito. Mas quantos de vocês vão entender se eu estou ou não triste, alegre, aborrecido ou não? Isso que a gente está fazendo aqui é uma coisa programada. Eu sabia que ia estar aqui, eu sabia que era o assunto. A gente combinou uma coisa assim, vamos falar de uma maneira bem livre, sem ser tão pedagógico. Então, entro aqui, mas isso não quer dizer que quem me conheça possa entender se eu estou estressado ou não, se eu estou aborrecido ou não, mas quem está perto de mim entende. Então, Cíntia, o estresse, quando você estiver estressada, possivelmente as pessoas que são mais próximas vão entender na mesma hora. Você vai fazer um marcador específico do teu estresse em relação ao seu social. Porque voz é expressão social. Seja ela no mais de 50, na criança de 4, 5 anos, no adolescente, no jovem adulto. Isso é um marcador humano. Então, por isso que quando a gente perde a voz é tanta angústia. Eu não consigo me expressar. Meu Deus, se eu ficar falando com vocês assim, ó, por exemplo, vai dar uma angústia enorme em vocês. Eu falo, coitado do Reinaldo. Pede para ele calar a boca, coitado, tá sofrendo, menino. E não necessariamente. Sim. Porque a gente vê o impacto da voz do outro, a gente interpreta isso emocionalmente. E a nossa voz vai mudar de acordo com nossas emoções. Então, se eu for dar uma bronca em alguém, possivelmente eu vou ficar mais agravado, vou ficar mais forte. E vão ter pessoas que vão fazer o contrário, vão ficar mais agudas, vão ficar mais estridentes. Tem vários marcadores. E como é que foi essas... Pode seguir. Uhum. Não, o barato é conhecer o seu, aprender, dar o passo para conhecer o seu. Uma das coisas que mais acontece na minha vida profissional é isso. Eu vim conhecer a minha voz. Olha que legal. A pessoa está com a voz lá, ele faz parte disso, a voz faz parte do seu ser. Não quero conhecer minha voz melhor. Aí eu falei, tá bom, então vou te apresentar. Eu vou te confessar que eu nunca pensei na minha voz, né? Nunca. Eu comecei a pensar na minha voz e aí eu já vou engrenar algumas questões aí para ti. Eu conheci a Cláudia, que te indicou, né? E eu fui conversar com ela assim, Cláudia, por quê? Porque com a pandemia, a gente começou a trabalhar muito com vídeo, né? Certo. E foi a minha transição de carreira também, foi para o trabalho, né, com 50 mais, transição de carreira, recolocação profissional, que é o que eu atuo hoje,
50 mais, Uhum. e levar essas pessoas ao empreendedorismo, a utilizar a rede social, também eu comecei a perceber que as pessoas tinham muita dificuldade em se postar frente a uma câmera, em falar. E eu gravava 20 mil vídeos, fazia live gravadas lá no início, por Uhum. medo de botar cara ao vivo aqui e errar, né, e gaguejar, enfim. Mas eu nunca cheguei a pensar na minha voz. Aí quando eu conheci a Cláudia, eu comecei a assistir meus vídeos e entender um monte de cacuete que eu tenho, aquele eu fico lambendo a boca, fico, né, um monte de coisa que para vídeo é muito ruim. E o que eu queria te questionar com isso, então, assim, com a pandemia, isso veio muito forte também, né? Que foi essa Sim. situação de vídeos e de lives que me fez procurar coisas sobre a voz e chegar, né, ao teu contato aí para a gente estar conversando sobre isso. Eu acho que essa situação de rede social, de vídeo, de pandemia que nos fez estar mais assim, né, nos Sim. trouxe essa necessidade. E é isso mesmo. É isso mesmo. E assim, por exemplo, eu sou professor universitário. De 2019, 13 de março de 20, a vida mudou completamente nesse sentido também. A gente saiu de Uhum. sala de aula, tinha dado aula no dia anterior, ia voltar na outra semana, e não voltou. Então a gente teve Uhum. que também adaptar. Para mim não foi tão difícil, porque eu já lidava com essas tecnologias, mas foi uma mudança radical para todos os usuários. Então era uma coisa de você assistir uma aula num vídeo que era síncrono, então era um momento de você perguntar como acontecia no presencialmente. Só Uhum. que isso fez o comportamento mudar, então as pessoas não abriam necessariamente a câmera, era só o professor, então tinha perguntas no microfone, enfim, 2 anos disso. Aí a gente começa a voltar presencialmente. Por incrível que pareça, a percepção que eu tenho é que as pessoas, ao voltar para o presencial, perderam a mão, não sabem mais ficar dentro de uma sala de aula, não sabem mais focar porque a coisa ficou complicada, quando o foco era aqui. Né? E professores também, né? Pessoas que lidam com voz profissional, Sim. faziam coisas muito que prejudicavam as suas vozes. Não estavam com máscara, mas colocavam o fone de ouvido aqui, tampavam os dois. Esses fones de telefone, eles não Uhum. dão o feedback da sua voz. Eles só fazem a amplificação e você escuta aqui fora. Sim. Só de botar isso aqui, você já limitou a tua percepção da tua própria voz. Você está forçando sua voz. Você vai ficar rouco em Uhum. algum momento. Né? Sim. Isso as pessoas não sabem. Por que não sabem? Porque. Eu não sabia. Eu uso só um porque eu não consigo usar dois. Me sinto muito mal com os dois. Eu Então eu não, fico eu só não com uso um. nada. Você está vendo que eu estou usando o do Uhum. telefone. Tudo bem. Sim. Isso aqui em casa, eu tenho um lugar para fazer essas coisas que são acusticamente melhores. Então, Sim. aqui no consultório, eu estou na minha sala de atendimento, que tem tudo rebaixado, tem muita madeira, enfim. Sim. E eu uso normalmente, quando estou no computador, um microfone bacana, uma câmera que é de boa resolução, porque eu preciso Sim. estar com as minhas mãos e os meus ouvidos totalmente livres para eu não fazer nenhum esforço. Porque eu não estou numa sala de aula. Eu não estou falando para Sim. 60 pessoas dentro de um espaço físico. Eu estou na minha casa, eu estou no meu consultório, eu estou falando para uma pessoa para o meu telefone. Então, eu não Claro. preciso projetar. Mas quando eu boto Uhum. alguma coisa no meu ouvido, eu perco essa noção. Então, no teu caso, que você está com um só, menos mal. Mas o ideal mesmo, Esther, era sem nada, Sem para você nada. escutar a sua própria voz e escutar o outro. Porque aí você não vai Uhum. projetar mais do que precisa. E aí logo você não vai fazer esforço. Tá? Então Tá. são coisas que fazem com que a gente pense nessa saúde vocal. Nessa saúde vocal. Seja do Uhum. mais de 50 ou menos de 50, seja qualquer pessoa. Né? Sim. Mas a pessoa com mais de 50, para você colocar no mercado, ela tem que pensar que a realidade do mercado mudou. Ou seja, não é mais o mercado presencial, ela muitas vezes vai fazer home office. E home Uhum. office vai fazer as calls, que é uma coisa que, mais ou menos como isso que está acontecendo. Vai ter uma pessoa Uhum. lá, uma pessoa cá. Então, se você fizer uma call, assim, pô, a pessoa que está lá Sim. não vai nem querer te ver, né? Você tem que estar presente. Então, Sim. não é porque eu estou em casa que eu vou estar com qualquer roupa, ou vou me posicionar de qualquer jeito, ou fazer assim. Não, Uhum. não vai.
ou vou ficar muito assim. Tem a etiqueta também, né, da cal. Da internet, É. né? Então, são coisas que são poucas, mas que vão te promover saúde vocal e saúde comunicativa. Muitas das pessoas procuram serviços fonoaudiológicos, sejam jovens ou mais velhos, com uma questão muito interessante: medo de falar em público. E isso se acompanha nessa situação que é síncrona, mas é à distância. Isso daqui é muito difícil para a maioria das pessoas. Colocar a câmera, olhar. Né? O que deveria talvez ser mais fácil, né? Eu posso fazer isso aqui com você sem olhar para você. Eu posso olhar para mim o tempo inteiro. Claro. Ok. Aí o medo não vai... Ó, tô olhando só para mim. Você está aqui em cima, mas eu não tô olhando, focando para você. Mas, para funcionar, eu tenho que olhar para você. Claro. Por incrível que pareça. Eu não estou na tua frente fisicamente, mas virtualmente eu estou. E assim a gente estabelece contato. É assim que a gente faz comunicação. Porque esse olhar para a câmera direto é o que dá a sintonia, né? É o que nos traz a sintonia do contato. Sim. Bacana. Deixa eu te fazer uma pergunta boba, mas assim, esse nome é muito feio, né? Presbifonia. Da onde veio isso, Deus meu? Presbi vem de envelhecimento, fonia de fono. É o envelhecimento do som, na verdade. Então, na audição tem a presbiacusia, que é o envelhecimento da audição. E tem a ver com voz, tá, gente? Presbi é envelhecimento, isso? Então, o que acontece? Se você tiver, de repente, tá ficando rouco, vamos supor, passei de 50 anos e começa a achar que a minha voz está esquisita, mas não estou percebendo. Você pode estar perdendo a audição. E quando eu perco a audição, eu perco o monitoramento da minha voz. Então, homens ficam mais agudos e mais graves por causa dos hormônios. Mas, homens e mulheres. E a perda da audição também faz isso. Então, às vezes, uma disfonia, que é uma dificuldade na fonia, é um aspecto de adoecimento da voz, ela pode ser resolvida com um aparelho auditivo. Então, o que eu acho que alguns toques para esse público que a gente está falando? Primeira coisa, verifique sua audição. Não tem medo disso, não. Não dói. Não dói. É um outro fonoaudiólogo que faz, é um colega especialista em audição. Então, ele vai botar lá um fone, vai te dar algumas instruções para verificar se a tua audição está funcional com a tua idade. Porque se você perder a audição, você vai ter problema na voz. Tá? Uma outra coisa, será que, vamos supor, eu estou mais velho, não que isso seja uma característica de uma pessoa mais velha, mas eu tive alguma situação que eu perdi meus dentes. Eu uso uma prótese, uma dentadura. Aquela dentadura, ela tem vida útil. Ou seja, você de vez em quando vai ter que trocar. Se você achou que a vida útil é a vida inteira, vai até algum momento que ele vai ficar frouxo. E aí os teus músculos vão tentar segurar. A tua voz vai ficar ferrada. Então, tem que prestar atenção na saúde bucal. Tem que prestar atenção no que mais. Será que eu bebo água suficiente? Aquela coisa de fonoaudiólogo, né? Fonoaudiólogo adora mandar as pessoas beberem água. Mas é porque a gente está falando de tecido. Então, o tecido corporal ele é composto por água. Tem que hidratar, né? Tem que hidratar. A gente está passando por uma situação mais fria no país. Se é aqui no Rio de Janeiro, eu posso posso achar que a gente tem inverno, né? Mas, vamos lá. No Rio de Janeiro ficou mais fresco. Então, as pessoas naturalmente acham que não precisa beber água porque não tem sede, não está calor. Você está se desidratando, meu amigo, minha amiga. Eu não tenho sede nunca. Eu me forço a beber água e bebo muito pouca água, porque é bem esse exemplo. Eu não tenho sede, não sinto sede. Beba água. Beba água. Agora, acho que é a dica melhor. Beber água é fundamental. Tem algumas medidas, né? Mas isso depende de cada pessoa, né? De 2 litros de água, 8 copos de água por dia. O que é importante? É você beber água, ponto. Você tem que beber água, bebericar água, nem que seja um golinho. Você tem que bebericar água. Por quê? Porque você vai hidratar seu corpo. E com isso você hidrata a sua prega vocal. A sua voz vai ficar mais clara com isso. Isso é muito importante. Né? Alimentação. Pô, legal. Se eu tiver uma alimentação muito condimentada, eu posso ter uma coisa chamada refluxo. E o refluxo vai queimar minha prega vocal. Seja ela em qualquer idade. E se eu penso na pessoa mais idosa que está com a cartilagem mais endurecida, o osso ióide, que é o osso que sustenta a laringe,
ele é molinho quando a gente nasce. Até porque se ele fosse duro, a quantidade de mães que iam morrer era enorme, porque seria tudo duro, né? Então, o bebê é mais molinho, ele é mais cartilaginoso, ele vai endurecendo. Esse osso, ele vai também endurecendo. Então, quando ele endurece, os cartilagens endurecem, a voz fica mais rígida. Então, a beber água ajuda nisso, alimentações saudáveis, mas com fibras, sem muito condimento, para não ter refluxo, me ajuda a ter saúde vocal, para eu ter uma boa comunicação e uma vivência melhor, uma qualidade de vida melhor. Se eu verifico que eu estou começando a ter tremor na minha voz, e é muito simples de perceber isso, que a gente está falando. Quando a gente está falando, a gente está fazendo uma coisa chamada dinâmica vocal. Eu estou fazendo vários tons aqui, se a gente colocar isso num computador, né, eu tenho vários programas de acústica aqui, a gente vai verificar que tem altos e baixos, notas musicais. Nós somos um conjunto de notas musicais. Mas se eu fizer, inspirar e fizer uma nota longa, isso quer dizer o quê? Que eu estou com uma firmeza glótica, que eu consigo ter um tônus adequado, que vem o ar do meu pulmão para vibrar a prega vocal, e eu consigo fazer isso de forma mais retilínea o possível. Mas, se ao contrário eu faço e fico tem alguma coisa errada. Aconteceu alguma coisa que você tem que verificar. E você não precisa ter medo disso. Porque eu acho que o que atrasa a pessoa a procurar ajuda é o medo. Ai, eu tô com alguma coisa ruim. O que eu vou encontrar, né? Se eu não falar sobre isso, né, que nem tem uma obra do Nelson... Ai, meu Deus. Olha, queria citar, quando eu não programo uma coisa muito formal, isso acontece. Nelson Rodrigues? Nelson Rodrigues. Doroteia, a peça é mais ou menos isso. Não fala que ela morreu, porque se ela não souber, ela não vai saber que morreu. Então, mais ou menos o princípio se eu não falar sobre isso, isso vai sumir. Não, isso não é mágica. Isso não vai sumir. E tem quem procura acha, né? Então não vai em médico para não achar. Não vou achar? Vai achar. Sim, e às vezes... a doença vai te achar, o problema vai te achar, e aí vai ser bem mais complicado se tu tivesse achado antes, né? Aí que é a chave do segredo. Será que isso tem, se é que tem essa chave? A gente não tem uma cultura de pensar em prevenção. Então, se eu percebo que aconteceu alguma coisa estranha no meu corpo, eu não vou esperar que aquilo acabe. Rouquidão, por exemplo. Se eu ficar rouco mais de 15 dias, ininterruptos, eu tenho que ficar muito preocupado. Porque isso não vai acabar. Eu tenho que saber qual é a causa da rouquidão. Pode ser um refluxo, pode ser um monte de coisa. Mas é um sintoma muito sério. Então, a gente tem que pensar em prevenção. Então, se eu sinto alguma coisa que modificou no meu corpo, na minha forma de comunicar, eu preciso procurar ajuda. Sem medo. Porque o medo paralisa. E o medo não me deixa... fica com pensamentos mágicos. Assim, não, vai acontecer alguma coisa, né? Eu vou me ajoelhar a Deus, nada contra nenhuma religião, mas ajuda. Religião ajuda? Ajuda, com certeza. O teu espiritual, mas o teu físico às vezes precisa de um humano para curar. Né? Tem na campanha do Médicos Sem Fronteiras, se não me engano, fala exatamente isso. O humano é o bicho mais estranho que tem. Eu estou falando com as minhas palavras, mas estou citando eles. Mas só quem pode cuidar de um humano é o outro humano. Somos matéria, né? O espírito, o espiritual e a oração auxilia. Agora, a matéria, precisamos de alguém matéria para tratar, né? Exatamente. Então, eu acho que desse papo da gente, eu acho que a mensagem que eu acho que é mais importante a gente, de repente, fixar é isso. Não tenha medo da prevenção. A prevenção salva. Isso. A prevenção faz com que você não sofra. Ficar na ignorância faz você sofrer. E se faz você sofrer, não vale a pena, né? Eu acho. Legal. A idade, né, Esther? A idade me ensinou isso. Vai ensinando, né? A idade vai ensinando. Diferente do que muitos dizem, a idade... E eu sempre digo, né? A gente já vai finalizando, Reinaldo. Mas eu sempre digo assim, não é uma coisa de fantasiar e de dizer que a idade é maravilhosa. Tem coisa ruim nisso. Bota um monte de coisa ruim que tem no envelhecer. Tu tem que conhecer isso, trabalhar
fazer prevenção, cuidar, corpo, físico, mente, espírito, seja lá, né? Sim. Porque a gente vai envelhecer, não tem volta, né? A única forma de não envelhecer é morrer cedo. E pergunta quem é que quer morrer cedo? Não tem, né? Tô de boa aqui. Tô de boa aqui. Também, eu tô querendo ficar, eu sempre digo assim, tô querendo ir até o 100 bonitinho ainda. Saudável, tomando decisões, escolhendo. E para fazer isso tudo, estar saudável, tomar decisão, escolher seus próprios caminhos, você precisa ter um pensamento preventivo. Eu acho que de todas as mensagens, acho que essa é a mais importante. Se a gente tiver uma modificação de comportamento e pensar na prevenção, a gente vai saber procurar ajuda. E ao saber procurar ajuda, a gente vai descobrir um mundo enorme na tua frente, que vai proporcionar o quê? Melhor qualidade de vida para você chegar aos 100 anos inteiro, sabe? Eu tenho um exemplo e acho que foi das minhas motivações. Eu tenho na família uma trisavó, a trisavó do meu neto, 102 anos. Uau. Lúcida, mora sozinha, só com uma cuidadora, toma conta da vida dela, ela decide, caminha, faz comida, costura, inteiraça, assim, né? Claro, o físico vai tendo suas dificuldades, mas assim, ó, muito mais consciente, cabeça que as filhas, né? Por exemplo, assim, de boa. O que salva a gente, Esther, eu acho que é a saúde mental. Se tiver saúde mental, a gente vai em qualquer lugar. Se não tiver, e prevenção, né? Foi uma pessoa que qualquer coisinha diferente, me leva no médico, tem que ver isso. Ela teve Covid, no ano que ela fez 100 anos, ela teve Covid e não ficou nem sabendo, né? Ficou sabendo depois que era Covid. E foi na época do Covid pegando para valer, que foi em 2020, né? No primeiro ano de Covid. Mas enfim, Reinaldo, vamos já chegando no nosso final aqui, senão daqui a pouco o Instagram nos derruba também. Água, canto, exercício, não fumar, condimento. Não se droga também não, que às vezes dá errado. Pode ser divertido, mas sei lá, né? Mas não se drogar, talvez. Viver ao ar livre, viver com as pessoas que você ama. Isso é importante. Tenha sorte disso. Isso é importante. Escolha. A escolha leva à sorte, né? Sabe escolher as coisas que você vai comer, vestir, se relacionar. Acho que isso é um grande segredo. Previna-se. E, em caso de qualquer alteração na comunicação, procure fonoaudiólogo. A gente está aqui, a gente não morre. A gente não morre, a gente canta, a gente fala, a gente respira. E a gente vai poder ajudar vocês. Tu continua, tu faz atendimento online ainda? Ou tá só no presencial agora? Alguns. No meu caso, como é voz, meus colegas às vezes até não podem nem concordar comigo. Eu preciso ouvir a voz aqui, né? Porque a voz que a gente está escutando, a tua voz diferente. E a minha que você está escutando, possivelmente já cortou os agudos, porque isso é um MP4 ou um WAV e tal. Então, acaba cortando. E algumas coisas de avaliação eu prefiro fazer presencialmente. Mas eu atendo pessoas até nos Estados Unidos. Então, tem uma brasileira que eu atendo de lá. A gente só faz assim. Te pergunto isso porque eu vou deixar teus contatos aqui, né? O pessoal já tem até teus contatos dos anúncios aí da live. Mas se alguém tiver interesse em te consultar, em fazer enfim, te conhecer melhor aí, cuidando da voz. A Cíntia está perguntando aqui, vinho pode? Porque ela é de Caxias, da Serra da Gaúcha. Pode. Ela está perguntando se vinho pode. Pode. Mas não toma ele todo, não, vai falar. Nenhum prazer é proibido. Entendeu? Nenhum prazer é proibido. Excesso, sim, né? Não faço excesso, assim. Eu gosto de chocolate, Reinaldo. Chocolate faz muco. Café é ruim. Se você tomar, sei lá, 2 litros, vai dar zebra, porque vai ressecar tudo. Eu gosto de refrigerante. Putz, que droga. Mas tudo bem, você gosta de refrigerante? Mas não precisa tomar 5 litros. Não, eu não sou adepto de refrigerante, mas enfim. É uma escolha, Cíntia. Então, vinho. Pode tomar um vinho, pode comer um queijo? Posso comer um queijo? Nada em excesso. Nada em excesso. Bom senso, né? O bom senso é que leva. Boa. Bom senso, sempre. E boas escolhas, né?
Boas escolhas, eu Boas acho que é um escolhas. fundamental. Acho E que dentro desse conteúdo que o você está bem colocando, viver, né? no próprio Instagram tem um LinkedIn que você tem todas as plataformas com que eu trabalho também, inclusive para. E de boa, gente, qualquer coisa, se você quer perguntar coisa, pode botar na DM aí que a gente responde, sem problema nenhum. Tá. Não é tua área, mas antes passou uma pergunta da Luana. Pergunta, um questionamento. Fone de ouvido realmente dificulta, traz problema para audição, é isso? Sim, Muito. vai ficar surdo. Se você botar mais de muito alto. Eu fico apavorado com os jovens que estão no metrô, no ônibus, que bota pela altura que eu estou escutando, ele está perdendo a audição. E, gente, quando a gente perde a audição, é célula ciliada. Ela morre, ela não se recupera. Ela não é Lázaro, ela não vai levantar e andar. Ela vai morrer e você não vai ter a audição recuperada. Você vai precisar usar uma tecnologia, que é o aparelho de amplificação sonora. O aparelho não é uma coisa barata. Então, se você pode prevenir e botar mais baixo e usar com menos horas. Uso 8 horas por dia. Gente, que pânico me dá isso. Né? Usa pouco, usa para o teu prazer, mas não para o excesso. Novamente, bom senso. Não, Bom bom, senso. E muita coisa, né? Eu tive de um dia para o outro um glaucoma, minha pressão mais de 50, perdi 80%, acho, da visão desse olho. E não tem volta, né? Glaucoma não tem volta. E não foi falta de prevenção, sempre, mas foi um acaso da vida aí. Quer dizer, esse não ser feliz que deve ter me trazido, né, no momento de estresse, no momento de brigando com a vida aí, para-te quieto que eu vou te mostrar que tem pior. Exatamente. E mostrou. O corpo da gente costuma fazer isso. E mostrou que podia ser pior. Agora só tem um olho e um pedacinho do outro. Mas também não baixei a guarda. Estou vivendo bem com um olho e meio, menos de um olho e meio. Mas em terra de cego, né? Quem tem um e meio tá feliz da vida. Da terra. Rei. Então tá, Reinaldo, muito obrigado. Esse vídeo vai ser publicado, vou deixar teus contatos lá, o pessoal também já tem, vou deixar o teu contato pessoal, teu Instagram pessoal e da clínica também. E quem tiver interesse, né, te procura aí. E aí, minha turminha dos 50 mais é isso, vamos cuidar da nossa voz, né? A gente tem que chegar lá nos 100 anos falando e falando bem. Falando bem, com saudade. Com saudade não, com saúde. Isso. Muito obrigada. Eu que agradeço. Foi um prazer estar aqui contigo, tá bom? Prazer foi meu e agradeço demais. Obrigada a todos aí que nos acompanharam e quem estiver assistindo a gravação, vale a pena assistir até o final aí que tem muita informação boa. Beijo, Reinaldo. Tchau.